Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez. Vamos dar prosseguimento a mais uma aula de filosofia do direito. Vamos falar hoje de um dos autores mais importantes do direito em geral e da filosofia do direito em particular, que é o austríaco Hans Kelsen. Ele é muito influente não só na teoria do direito, né, como também no direito constitucional. Então, nós vamos fazer uma análise mais detida, né, sobre as principais ideias que nós podemos extrair da obra dele, Teoria Pura do Direito, e também a outra obra, Teoria Geral do Estado e das Normas. Então, vamos começar a fazer uma análise sobre as principais ideias do Hans Kelsen. Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, a foto dele, né? Vou até tirar a minha aqui para não atrapalhar, né? Então essa é uma das fotos do Hans Kelsen. E as obras mais famosas dele, a principal delas é a Teoria Pura do Direito. Aqui é uma versão publicada no Brasil pela editora Martins Fontes. E também a outra obra muito importante, Teoria Geral do Direito e do Estado, né? Mas aqui, de fato, deu notoriedade ao pensamento dele foi a obra Teoria Pura do Direito, né? Até porque ele buscou, por meio desta obra, fazer justamente a separação entre direito e moral, né? Não aceitar os influxos de valores externos, né? De valores extrajurídicos dentro do direito, né? O que for extrajurídico não pertence à esfera da ciência do direito. Então, daí ele deu essa nomenclatura teoria pura do direito, por não aceitar, né, as influências, né, de outros ramos do conhecimento dentro da esfera jurídica. Então vamos fazer a análise sobre o pensamento dele. Bom, uma primeira ideia que vocês precisam mentalizar é justamente que ele edificou uma teoria do direito, né, totalmente divorciada de outros fatores, como nós estávamos falando, das interferências externas ou ingerências de fora do ordenamento jurídico. Então, qualquer influência de cunho metafísico, né, como divindades, religião, eram totalmente inaceitáveis para o Hans Kelsen. E também influências ideológicas, morais, né, ou de qualquer outro ramo do conhecimento. Isso era para ele totalmente inadmissível. Por isso que ele edificou a chamada teoria pura. E falar em pureza justamente por não aceitar os influxos, né, metafísicos, ideológicos, morais ou de qualquer outro ramo do conhecimento humano, que o direito ele se retroalimentava, né, o direito se retroalimenta e ele é um conjunto escalonado de normas e, e que autorreferentes, né, que sendo emanado pela autoridade competente e fundado numa norma fundamental, tendo amparo numa norma fundamental, que é a Constituição, ela essa norma tem validade. Então, basicamente, ele trabalhava esse conjunto de ideias. Então, a pretensão dele é justamente conferir uma segurança jurídica, exatidão, né, precisão, né, nos seus termos, né, nas suas prescrições, imputações de dever ser e, obviamente, também conferir uma maior objetividade para fugir de valores relativos, né, como moral, justiça também. Sequer a justiça por ele era admitida, ele não admitia conceitos de cunho abstrato ou relativos como a ideia de justiça, até porque isso é inalcançável, né? Isso aí não estaria na esfera do humano, talvez na esfera do divino. E aí nós estaríamos falando de metafísica. Então também isso é inadmissível no pensamento de Hans Kelsen. Vamos prosseguir então para ver até alguns trechos, umas passagens do livro dele que eu trouxe aqui para a gente analisar. Bom, ainda um outro ponto, né, para a gente mentalizar no pensamento dele. Então, a esfera da moral e a esfera jurídica são redutos totalmente distintos. Então, se você for fazer lá os
os círculos, né, secantes, eles são totalmente separados. Não há qualquer interface entre os círculos do direito e da moral. Eles são esferas sociais, né, ou ordens sociais totalmente diversas. Então, e não há que se falar em influência de um e do outro. Então, e é uma das características do positivismo jurídico, né, da separação entre direito e moral. Eu vi uma passagem muito interessante do Norberto Bobbio, que vai ser um dos autores que nós vamos trabalhar aqui nesse canal, que o Bobbio ele usa uma expressão muito interessante falando que o positivismo ele quer aniquilar o naturalismo e vice-versa, né? Um quer matar o outro, um quer onde incide um não pode incidir o outro. Então essa percepção do Kelsen, né, na teoria pura do direito fica bastante evidente, né? E segundo boa parte dos doutrinadores que escrevem sobre isso, fala que a grande contribuição do Kelsen foi de tentar edificar uma ciência jurídica, que é uma ciência prescritiva, né, de dever ser, que impõe um dever ser, imputa condutas, né, ao passo que as demais ciências, né, ciências naturais, elas são meramente descritivas, né? Então elas descrevem a realidade, o ser. Então, quando se fala numa ciência jurídica, ela tem uma lógica própria, distinta dos demais ramos científicos, né? Então, olha que ponto interessante na fala do Hans Kelsen, de que os valores morais não interessam para o direito, né? Então, a legitimidade moral, né? Se aquilo é moralmente legítimo ou não, determinada norma jurídica é ou não moralmente legítima, isso é irrelevante para o pensamento kelseniano. E também não importa se há uma aprovação ou não com relação ao seu conteúdo. O que importa é se ela está amparada numa norma fundamental e se foi promulgada essa norma pela autoridade competente prevista na norma fundamental, na Constituição. Ele não usa a expressão Constituição, ele usa a expressão norma fundamental, que é o fundamento de validade do ordenamento jurídico. Então, olha que interessante. Até alguns criticam, falando que o nazismo aflorou, baseado nessa percepção, né, de que os soldados, os oficiais nazistas fizeram o que fizeram, que eles estavam amparados na norma. Não se questionava o conteúdo da norma, se aquilo era moralmente legítimo ou não. Apenas se cumpria o que estava prescrito na norma. Então, alguns questionam essa variável, né? Uma das críticas que se faz é justamente isso. Essa total separação entre direito e moral, ela pode dar margem a arbítrios, a arbitrariedades, né? Eu trouxe aqui uma passagem do Kelsen para a gente analisar isso. Vamos lá, teoria pura, né, do direito. Então, olha o que ele fala. A necessidade de distinguir direito e moral e a ciência jurídica da ética, né, significa que, do ponto de vista do conhecimento científico do direito positivo, a legitimação deste, né, do direito positivo, por uma ordem moral é irrelevante. Ó, que interessante. A legitimação por uma ordem moral é totalmente irrelevante, né? Pois a ciência jurídica não tem que aprovar ou desaprovar o seu objeto, mas apenas tem que conhecer e descrever. Olha o que eu disse, ciência prescritiva, né, ou descritiva. Então, é bastante interessante essa passagem. Está lá na edição de 2006, né, publicada pela editora Martins Fontes, que é a 7ª edição da obra Teoria Pura do Direito. Eu vou trazer outras passagens para a gente aprofundar essas análises, né? Vamos ver então um pouco mais sobre isso. Bom, outro ponto que o Kelsen trabalha, né, que é de importante com relação à sua formulação teórica, né, do direito, é de que o direito, então, são as normas que têm origem estatal, né? Então, até eu brinco com os meus alunos, eu falo, olha, aquela sua a percepção da sua tia, né, ou da sua mãe, que fala que você vai estudar leis, né? Quem faz direito vai estudar leis.
Ela é basicamente, né, guardadas, obviamente, as devidas proporções, uma visão gaussiana, né, porque só se reconhece como sendo jurídico, né, determinadas normas de cunho estatal, provenientes do Estado, né? Então, e é totalmente relevante normas de cunho moral. Por isso que ele é também conhecido como um positivista normativista, ok? Então, ele tem essa vertente também que é importante você mentalizar, né? Então, por quê? Ele trabalha a ideia de que o direito, ele estuda as normas que estão positivadas, normas que foram implementadas, convencionadas, né, pelo Estado, né? Tendo um fundamento de validade, uma norma fundamental e emanada pela autoridade competente. Então, e qualquer outro elemento que fuja da análise do que está previsto nos códigos, que está previsto nas leis, são elementos estranhos e que não interessa ao direito. E falar em ciência do direito é imprescindível, né, da gente fazer esse tipo de separação, esse tipo de mentalização por parte do intérprete, porque senão nós vamos, ao invés de trabalhar a ciência do direito, que é do direito posto, né, das normas postas pelo Estado, senão nós vamos fazer caminhar para a política do direito, ou política no direito. Então, é bastante interessante essa percepção dele, né? Então, você encontra defensores até hoje, né, falando sobre isso. Como nós estamos ainda numa análise embrionária, análise bastante introdutória, né, à medida que o tempo nós formos desenvolvendo, nós vamos aprofundar um pouco mais estas análises. Por enquanto, nós estamos numa análise introdutória do pensamento positivista. Nós temos algumas variações muito interessantes. Por exemplo, nós temos hoje um positivismo inclusivo, que aceita valores morais pertencente, influindo na formatação da norma. Temos o positivismo exclusivo, né, que exclui, né, qualquer interface da moral dentro da norma ou da formatação da norma. Então, nós vamos ver essas inúmeras variações e até alguns autores muito interessantes eu vou trazer aqui para vocês para fazermos a devida análise. Mas o que de fato ganha mais dimensão, né, no estudo do direito em geral e da teoria e filosofia do direito em particular, é a obra do Hans Kelsen. Tá? Por isso nós estamos fazendo essa primeira digressão acerca da análise da obra dele, Teoria Pura. Bom, então eu trouxe aqui alguns pilares para a gente analisar. Então, quando se fala em ciência jurídica para o Hans Kelsen, né, então o primeiro ponto que nós estamos falando olha, ela tem um objeto próprio, que é o estudo exclusivo da norma jurídica. Por isso que ele é conhecido também como um positivista normativista, não é? E a grande questão do direito, por isso que ele chama de ciência do direito, face às demais ciências, é porque ela impõe um dever ser, normas prescritivas, né, de imputação, né, que vão afetar a conduta humana, que vão fixar regras de comportamento, né, regras comportamentais. Então, do que algo que deve acontecer, né, o fazer ou não fazer. Então, obviamente que isso afeta as condutas humanas. Então, é o grande propósito do direito é reger isso, né? Então, não é uma ciência descritiva, mas é uma ciência de imputação e ordenação, né? Ordenação da imputação, melhor dizendo. Então é bem interessante essa afirmativa feita pelo Hans Kelsen, porque ele difere substancialmente do mundo do ser, né? Que é o mundo da realidade, que é próprio das ciências naturais. E assim sendo, as ciências naturais trabalham com uma relação de causa e efeito. Ela não, ela é uma ciência meramente descritiva. Então, quando você vai estudar química, física, né, você está buscando estudar a relação entre causa e efeito, ou seja, descrever os fenômenos. E o que difere do sistema jurídico, que é um sistema de ordenação da imputação de condutas a nós que fazemos parte do sistema social. Ok?
Então, olha que interessante essa sacada, né, essa percepção do Hans Kelsen, né? Por isso que ele é tão estudado. Bom, um outro ponto, né, como que o Hans Kelsen enxerga a norma, né? Então, nessa linha de raciocínio, né, obviamente a norma ela é um dever ser, e esse, né, dever ser é uma regra que prevê condutas que devem acontecer no plano fático, né? Então, como uma conduta humana o que devemos esperar de uma conduta humana numa vida em sociedade? Então, é uma outra perspectiva muito interessante. E nós falaremos em fato jurídico se aquele fato, aquele acontecimento se amoldar, né, se preencher o núcleo de um tipo, né, o núcleo de uma norma, né? Então, e aí nós teremos duas perspectivas. Então, se determinado fato se amolda a uma norma, então nós vamos ter que analisar duas situações. Se aquilo é harmônico ou desarmônico. Se é contrário, se é contrário ao ordenamento jurídico ou se é consentâneo com o ordenamento jurídico. Então aí nós falaremos do plano do lícito ou do ilícito. Se aquele fato se amolda ao ordenamento jurídico de forma harmônica, nós estamos falando de condutas lícitas. E se contrário ao ordenamento jurídico, contrário ao que se prescreveu, nós vamos falar então do plano do ilícito. Então é bem interessante esta perspectiva, justamente porque o ordenamento jurídico ele vai descrever uma realidade esperada, né? O dever ser, o que deveria ser, né? Uma realidade que se espera e não aquilo que de fato é, ok? Então, trabalha-se também com juízo de conformação da realidade por meio do ordenamento jurídico. E é curiosa essa abordagem, é bem interessante. Bom, um outro pilar bastante importante na teoria do Kelsen é o que ele chama de critério de juridicidade, né? Ou seja, a estrutura do ordenamento jurídico, né? Um sistema jurídico, então, ele é um sistema formal, né? Formalizado. Então, só que se fala em direito aquilo que estiver formalizado com uma norma jurídica, né? Ou dentro de uma codificação ou de uma norma superior. Ainda é um sistema escalonado. É bastante interessante essa percepção, porque é um sistema. Muitos autores falam, olha, ele nunca disse que usou a metáfora da pirâmide, mas a metáfora da pirâmide ela é perfeitamente cabível aqui, né, justamente porque ela traduz essa ideia de sistema escalonado. Tentando achar aqui para fazer aqui a pirâmide, né, do Kelsen. Então, e a norma superior, a norma fundamental, né, que é a nossa Constituição Federal, ela estaria no ápice do ordenamento jurídico e as leis, que são seu fundamento de validade, estariam abaixo, né, estão abaixo. Então, essa é a ideia do sistema escalonado, é um sistema hierarquizado. E um outro ponto que eu acho muito interessante na teoria dele, que ele fala, olha, nós temos vários sistemas sociais. Mas a grande característica do sistema jurídico é a ideia de coercitividade, né? Ou seja, de impor os comportamentos que estão previstos ou prescritos na norma. Então, caso ela não seja cumprida, e aí nós vamos falar em sanções. Então, essa possibilidade de sancionamento institucionalizado por meio do Estado, né, do Estado impor o cumprimento das normas ali previstas, ali prescritas. Então, essa é uma característica do direito que destoa os demais sistemas sociais. Não que não haja punições, né? Por exemplo, se eu estou vestido de forma não condigna com determinada localidade, eu serei discriminado, serei estigmatizado. Então, essas são formas de punição. Mas a punição coativa, né, ou coercitiva, para quem não diferencia essas duas situações, isso é próprio do direito, ok? Então, isso é um ponto muito interessante no pensamento do Hans Kelsen, né, para se defender a existência do direito face aos demais sistemas sociais. E ainda também nós temos
como nós acabamos de ver aqui, a norma fundamental, né, que é o que a instituidora e o fundamento de validade, do ordenamento jurídico. Então, esse topo do ordenamento aqui que nós colocamos, né, que é retratado pela Constituição Federal, né, então isso é o que ele chama de norma fundamental do ordenamento jurídico, ok? Então, é bem interessante esse pensamento kelseniano. E especificamente sobre as normas jurídicas, nós temos que analisar o seguinte. Então, nós já vimos que não se analisa o conteúdo, se ela é eticamente justificada ou não, se ela é moralmente legítima ou não. O que nós vamos averiguar no pensamento de Kelsen é se elas serão válidas se elas forem emanadas pela autoridade competente, conforme previsto na lei fundamental. Ok? Ou seja, o parlamento, no nosso sistema brasileiro, né, a imensa maioria dos casos estão previstos para que o Poder Legislativo Federal edite as normas. Né? Depois vocês vejam lá o artigo 22, especialmente o inciso 1º da Constituição Federal, ela traz um catálogo gigantesco de atribuições ao Parlamento Federal, né, o Congresso Nacional. Tanto que alguns falam que o nosso federalismo é um federalismo centrípeto, que congrega a maior gama de poderes ao Parlamento Federal, e deixando poucos âmbitos de atuação aos demais entes federados, como os estados, Distrito Federal e municípios. Então, o que importa, então, não se a norma é boa ou ruim, mas ela será válida ou não se for emanada pela autoridade competente para tanto. E quais são as autoridades competentes para editar essas normas? Elas vêm previstas na norma fundamental, que é a Constituição Federal. E também, né, é justamente isso que eu acabei de dizer, né? Então a competência ela vem previamente estabelecida na norma superior. E nós vamos ver lá no pensamento de Herbert Hart, né, que é o nosso próximo filósofo do direito, né, positivista, que nós vamos analisar. Ele chama isso de normas secundárias, né, que fixam normas de competência. Ele chama de normas secundárias. As que fixam de fato comportamento, né, o fazer ou não fazer, ele chama de normas primárias. Então é bem interessante a perspectiva do Hart com relação a isso. Ele me parece, na minha percepção, é que ele complementa o pensamento do Kelsen com relação a este ponto. Bom, vamos ver algumas passagens da fala, né, do Hans Kelsen sobre esses temas que nós abordamos. Bom, olha só o que ele diz. Uma ordem é um sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato de todas elas terem o mesmo fundamento de validade. No caso, é a Constituição. Então, a unidade de um ordenamento, né, ordenamento jurídico, então ela encontra o fundamento, né, nessa norma fundamental, que é o fundamento de validade de todo ordenamento, então a norma superior. Então, e o fundamento de validade de uma ordem normativa é, como veremos, uma norma fundamental da qual se retira a validade de todas as normas pertencentes a esta ordem. Ok? Então, olha aí a ideia, né, do ordenamento escalonado, né, do ordenamento piramidal. Né? Então, essa é uma primeira passagem importante. Bom, continuando. Uma norma jurídica não vale porque tem determinado conteúdo. Olha a importância dessa fala. Então, o conteúdo não é determinante. Né? A validade não está no seu conteúdo. Então, não se faz uma análise substancial, como é feita hoje no controle de constitucionalidade das normas, mas se analisa, então, o fundamento de validade. Então, vamos continuando aqui. Quer dizer, porque o seu conteúdo pode ser deduzido pela vida de um raciocínio lógico, do de uma norma fundamental pressuposta, mas porque ela é criada por uma forma determinada. Olha que interessante. Em última análise, uma forma fixada por uma norma fundamental pressuposta. Então aqui ele trabalha o seguinte, a norma fundamental, a Constituição, ela é uma norma fundamental pressuposta para que exista esse ordenamento jurídico escalonado.
que haja um fundamento de validade. Então, não importa o conteúdo da norma, mas importa se aquela norma foi produzida em conformidade com o que está previsto no ordenamento jurídico e, especialmente, o que está previsto na norma fundamental, que é a nossa Constituição. Então, isso é o que de fato importa, né, no pensamento de Hans Kelsen. Então, vamos ver, né, para a gente até terminar essa primeira parte introdutória. Então, vamos ver algumas questões ligadas à interpretação do direito no pensamento de Hans Kelsen. Bom, com relação à interpretação do direito, o que eu vou trazer aqui para vocês é algumas questões bastante elementares, bastante básicas, né? Eu estou até preparando aqui alguns estudos para a gente fazer uma abordagem mais aprofundada sobre a teoria da interpretação a partir do pensamento de Hans Kelsen. Ele, na obra dele, o Teoria Pura, ele destaca apenas 10 páginas sobre interpretação. Mas um primeiro ponto que você precisa mentalizar é que ele trabalha com o modelo de subsunção do fato à norma, ou seja, nós temos a previsão de hipóteses normativas, de hipóteses de incidência, e que se o fato se amolda àquela norma, nós temos então o preenchimento do chamado suporte fático, né? Então, ou seja, aquela conduta é lícita ou ilícita se for harmônica ou desarmônica, como está previsto na hipótese de incidência. Então, por isso que se fala trabalhar da hipótese de subsunção, né? Que é uma dedução lógica, né? Aquele fato aconteceu, ele está previsto no ordenamento, encontra algum enquadramento? Se encontrar, ok, vamos fazer a subsunção. A grande questão que se coloca é, caso não esteja previsto no ordenamento jurídico. E aí, o pensamento do Kelsen, ele admite a ideia da discricionariedade, ou seja, a possibilidade do juiz criar uma norma, né? Então, a partir do momento que haja uma lacuna, não, haja a ausência de previsão, né, normativa daquele fato. Então, isso é um ponto nodal, né, no pensamento dele. Então, vamos ver aqui algumas questões para a gente falar sobre isso. Então, a interpretação, né, ela é trabalhada com subsunção. Então, ela é o quê? Uma operação mental que acompanha um processo de aplicação do direito no seu progredir, né? Essa fala aqui é do Zanon, do Orlando Luiz Zanon Jr., uma obra que eu recomendo muito. O livro chama Curso de Filosofia Jurídica, né? A obra que eu consultei foi a segunda edição. Eu gosto muito do Georges Abold, o livro dele Teoria do Direito, que ele escreve com o Rafael Tomás de Oliveira e o Henrique Garbellini Carnio, né? Também é uma obra excelente, né? Que trata dessas perspectivas teóricas. E o Lênin Streck também, ele tem um dicionário muito interessante de hermenêutica jurídica em que ele trabalha essas questões, ok? Então, no processo de subsunção do Kelsen, né, ele vai averiguar essa progressão que está dito aí a partir da norma superior. Né? Então, é sempre uma interpretação a partir da norma superior para buscar o sentido e o alcance da norma inferior, ok? E ainda, essa norma superior, ela é trabalhada como se fosse uma moldura, um quadro, né, em que há uma margem, né, vamos tentar aqui desenhar aqui uma moldura. Então, há uma margem de atuação aqui, né, do intérprete, né, em que ele atua aqui dentro dos sentidos possíveis trazidos pela norma. Né? Então, isso especialmente com relação, por exemplo, às normas constitucionais, as normas de envergadura superior, que tem uma abertura muito maior, um grau de indeterminação maior. Então, essa metáfora aqui da norma superior como um quadro, uma janela, uma moldura, é que o âmbito de atuação do intérprete estaria aqui dentro do que está permitido dentro da moldura. Ele não poderia, aqui vou colocar de cor verde, né, extrapolar, né, ir para fora do âmbito da moldura. Então, caso ele extrapole, ou o legislador extrapole o permissivo no texto constitucional, aí viria a chamada jurisdição constitucional, a possibilidade de fazer o controle de constitucionalidade, que é a análise da compatibilidade da norma, da lei face à Constituição, e aí o legislador
que extrapolasse o que está previsto na moldura, né, no âmbito de atuação dele, de editar a norma, aí viria o Tribunal Constitucional. Uma das teorias do Kelsen também é sobre o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional atuaria como um legislador negativo. O que ele faria? Então imagina aqui que essa parte de verde é o que ele extrapolou, né, que o legislador extrapolou. Então aí viria a jurisdição constitucional e corrigiria, atuaria como um legislador negativo, né, apagando aqui, né, esse extrapolamento por parte do legislador em ter editado uma norma fora do âmbito de atuação da moldura possível. Então essa é uma ideia embrionária bem interessante que vocês vão aprofundar lá em controle de constitucionalidade, do estudo da jurisdição constitucional. E para a gente terminar aqui a nossa última análise, né, nesta aula introdutória, então olha só, as determinações decorrentes das normas superiores nunca são completas, são vagas, né, indeterminadas, conteúdos abertos, ainda mais nos dias de hoje, e restando sempre uma margem. Então sempre haverá uma margem, dependendo do assunto, a margem pode ser maior ou menor. E aí, como a gente fala de margem de atuação, porque não há previsão normativa, porque o conceito é vago, é impreciso, e aí nós vamos transferir essa possibilidade de criação do direito, né, ao aplicador. Olha que interessante, ao órgão aplicador. Aí pode ser o órgão administrativo, o órgão judicial, né, que teria a função de criar o direito. É o que chamam de discricionariedade. A ideia de discricionariedade ela é trabalhada também com uma ideia de arbitrariedade, justamente porque confere esse poder de criação. Né? E hoje, atualmente, entre os juízes, falam em ativismo judicial. Né? O fato do judiciário criar normas. Então, repare que nós falamos lá na aula anterior, né, na introdução ao positivismo, né, da escola de exegese, né, que era uma escola totalmente desconfiada do papel dos juízes, que não admitia essa função criativa dos juízes. O juiz ele era uma mera boca da lei, bouche de loi, né? Então, aqui não. Aqui o Kelsen ele confere uma margem de criação aos magistrados. E isso vai se dar justamente nessas incompletudes, né, das normas, especialmente as superiores, que apresentam margem de atuação, ok? Então, é bastante interessante essa perspectiva. Mas eu vou voltar a falar sobre interpretação jurídica a partir do pensamento de Kelsen. Na aula de hoje, então, foi mais uma introdução. Então, eu me dou por satisfeito com essa análise introdutória que nós fizemos aqui. Eu vou trabalhar na próxima aula também sobre a introdução ao pensamento do Herbert Hart, que é bem interessante. Eu até mencionei algumas ideias aqui. E depois Norberto Bobbio, Ferrajoli e assim vamos. Trabalhamos os positivistas, depois os pós-positivistas, como Dworkin, Alexi e assim vai. Tá bom? Nos aguarde. Voltaremos. Muito obrigado. Até a próxima.